10 decorações afetivas para você fazer já na sua casa, gastando nada ou quase nada. Ai, muito se fala, né, sobre decoração afetiva, sobre a gente ter coisas que falem da nossa personalidade em casa, que contem a nossa história. E a gente fica com essa dúvida, mas o que é decoração afetiva, né? E uma coisa que eu sei que não é uma decoração para você gastar todo o seu dinheiro, gastar, sabe, uma fortuna. Não é uma decoração cara. Essa não é a proposta. Se você tem alguma dificuldade, a gente vai pensar no afeto. O que é o afeto para você? Quais são as memórias que te geram coisas boas, né? Pro que você gosta de olhar e que vai falar sobre um trecho da sua vida ou sobre alguém importante na sua vida? Pode ser pequenas coisas, pode ser coisas grandiosas, podem ser coisas valiosas, podem não ter valor em dinheiro nenhum, né? Mas valor emocional muito grande. Pode significar uma coisa para você e uma coisa diferente para mim. Então, o que é afeto para você, né? É realmente uma questão muito subjetiva, muito individual. Só você vai saber dizer. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar, tá? Então, por exemplo, a minha memória afetiva, por exemplo, de uma casa aconchegante, de uma casa gostosinha, não necessariamente que eu quero morar, tá? Mas uma casa gostosa que me leva a memórias da infância e que me dá um conforto, é uma casinha de madeira, pintada, não vou nem dizer que é na madeira escura, tá? Por quê? Porque eu passava a minha infância, né, as férias da minha infância na casa da minha avó, que é de Curitiba. E lá, para quem já foi visitar, sabe que tem essas casas mais antigas que eram feitas, são ainda, tem muitas, feitas de madeira. E aí cada uma tem uma corzinha diferente, normalmente como são cores pastéis. Então, esse tipo de casa vai me levar a transportar diretamente para minha infância e desses bons momentos que eu passei com as minhas irmãs e com a minha avó, que era uma pessoa que eu amava, que era muito querida. Para você, talvez uma textura de tijolinho te remeta a isso, mas também pode ter o efeito contrário. De repente você não teve essa figura de vó, ou você teve uma figura de vó que não foi boa na sua vida, porque acontece isso, cada um tem uma história. E o contrário, uma casa de madeira ou uma parede de tijolinhos vai fazer o efeito contrário para você, vai te levar coisas ruins, né? Então, é muito subjetivo. Não dá para eu ditar uma regra do que é afetivo, o que não é. O que é bonito, o que vai te dar conforto, o que não é. Só você vai saber dizer. É claro que tem algumas coisas que a gente sabe que colocadas juntas, elas trazem mais conforto visual, né? No sentido de um tapete, de uma planta, de uma luzinha quente. Essa composição dessas coisas trazem mais conforto, mas não necessariamente elas vão te trazer uma memória afetiva. Então eu resolvi mostrar pra você 10 coisas que eu tenho na minha casa e que são de memória afetiva, desde as mais simples a mais elaboradas, pra expandir a sua mente, pra ver se eu consigo exemplificar e de repente você também consegue se inspirar a fazer na sua casa também. Então agora começa mais um Como Decorar com Thaís Bittencourt, que no caso sou eu. Então antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís, eu sou designer de interiores, trabalho com decoração acessível, decoração pé no chão, que eu falo que é aquela decoração democrática, né, que todo mundo tem direito há 10 anos. Então, aqui eu falo sobre como que a gente vai descomplicar essa coisa que complicaram pra gente durante anos, que é a decoração, né? Porque durante anos as pessoas vêm separando uma das outras por N motivos, né? N parâmetros, mas a decoração é uma delas, né? Então, só quem é rico pode decorar. E eu quero desmistificar isso. Então, toda semana tem vídeo novo aqui no canal, quarta-feira ao meio-dia, então já se inscreve, já ativa o sininho e me acompanha também nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, que eu tô sempre falando sobre decoração pé no chão. Eu decoro a casa das outras pessoas, eu decoro a minha casa, eu trago assuntos relevantes, às vezes nem tão relevantes assim, porque eu sou bem aleatória. Aqui mesmo, toda quarta-feira, eu gravo um vídeo aleatório pra você. Como decorar, mas como decorar qualquer coisa. A gente falou até já como decorar a vida. Te faço esse convite de você vir aprender a decorar comigo. Aliás, se você quer aprender a decorar mais ainda comigo, até é bom até ter falado disso. Até o dia 20 de dezembro, tá chegando, gente. Eu abri uma janelinha para quem quiser ser minha aluna e se inscrever no Decoração Pé no Chão. Sua casa capa de revista com economia por 50% de desconto, acesso vitalício, tira dúvidas, grupo de alunas e todos os bônus de todas as gravações já gravadas no curso, da história do curso. Um curso lindo, maravilhoso, que já ajudou milhares de alunas, mas eu não vendo mais ele. Então vocês me pediram, eu abri essa janelinha agora, que vai se encerrar dia 20 de dezembro para você entrar, tá bom? R$ 147,90. Vou deixar depois o link na descrição do vídeo.
Mas bora de decoração afetiva? Essa parede aqui, por si só, ela já é super afetiva, né? É uma parede de corredor, que eu coloquei aqui alguns itens que eu ganhei do Jalapão, outro item, um bordado, o ukulele que meu marido fez, mas eu quero dar destaque pra isso aqui, ó, que me custou R$0. Vou até tirar do zoom. Isso aqui, a gente tava viajando no começo do ano, tá? E aí a gente parou numa estrada e brincamos com as crianças, e neste lugar tinha umas florzinhas selvagens. Nós colhemos essas flores selvagens, deixamos assim no capô do carro, e ali ele ficou secando durante a viagem, e quando a gente chegou, eu amarrei num barbante e simplesmente enganchei num prego. E aí a gente tem um pedaço da nossa história aqui na nossa parede por R$0. Esse cantinho também tem muita história, né? Tem uma vitrola que era do meu pai, tem esse aqui que veio de viagem, mas eu quero dar destaque para isso aqui, que me custou um pouquinho mais que R$0. Porque eu gastei nessas molduras que você paga, sei lá, R$10 na Shopee. Esses aqui são os desenhos dos meus filhos. E como que vocês colocam desenhos dos filhos de vocês sem também virar aquela bagunça, né? Tá vendo como eles estão numa composição com outros elementos na parede, né? Eu não tenho simplesmente um quadro dos meus filhos todo rabiscado. Então, eles estão organizados numa moldura, que tem aqui, nesse caso até um vidro, esse aqui nem é vidro, esse aqui é acetato, mas tem uma cobertura, tem um acabamento. E eles estão compondo com outros elementos que não são os desenhos e que estão nesta mesma paleta de cores, né? Sempre falo para vocês aqui no meu curso sobre a importância da gente organizar uma paleta de cores, justamente para que a gente organize visualmente o espaço e consiga compor esse tipo de coisa. Olha só, então custou pouco mais de R$0 essa aqui, mas é um desenho do meu filho que ele fez no papelão, e um outro desenho da minha filha, que ela recortou e eu coloquei num fundo preto, num papel preto. Aqui eu tenho mais um exemplo de decoração afetiva, também com desenhos das minhas crianças. Olha, aqui fica na brinquedoteca. Então eu coloquei esses desenhos deles numa moldura de pinos. Porque aqui a gente tem essa pegada mais de pinos aqui na brinquedoteca. A gente tá uma bagunça. Eu vou passar rápido pra vocês não verem tanta bagunça. Mas enfim, ó, só pra vocês terem uma noção, essa é a vibe da brinquedoteca. E aí, de novo, o fato de eu ter colocado todos eles nesta mesma paleta de cores é o que traz essa unidade e o que deixa legal. Desconsiderem a bagunça aqui das crianças. Coleções de qualquer tipo, e aqui no caso a gente tem muitas coleções, são memória afetiva. Olha aqui, a gente tem aqui na geladeira os nossos ímãs de geladeira. Eu não gosto de deixar na frente, apesar de eu até ter umas coisas na frente aqui. Eu deixo na lateral para não poluir tanta parte da frente aqui da geladeira. Então eu deixo na lateral, mas aqui são lugares que a gente já viajou, eu e o Diego, eu sozinha, e agora a gente coleciona com as crianças. Então vocês podem ver, por exemplo, que estes daqui, cadê? Tem um da Frozen. Esses daqui foram escolhidos pelas minhas crianças, porque é uma tradição nossa. Onde a gente vai, independente, vai na lojinha, na cidade aqui da esquina, do lado, né? A gente mora no interior. Ai, vai pra Americana, tem coisa de Americana. Vai pra Olambra, tem de Olambra. Não precisa ser necessariamente pro exterior. Aqui, outra decoração afetiva que eu tenho no meu quarto. Tudo isso tô mostrando pra vocês na parede, por enquanto, né? Mas olha só, custou pouco mais que R$0 também, porque isso aqui é um porta-panelas. E aí eu peguei um bilhete que o Diego fez pra mim, ele fazia versinhos pra mim, de brincadeira, assim. E aí eu coloquei com um alfinete aqui, olha, aqui no meio. E aí ele juntou nessa composição de quadros. Eu guardei esses bilhetinhos do começo de namoro, sabe? E aí esse foi um dos que eu coloquei aqui no nosso quarto, que achei que fazia todo sentido. Mas aqui vocês vão ver que tem outras composições também. Tem desenho que eu fiz quando era pequena. Aquilo ali, embalagem, gente, de presente, né? Mas aqui aquilo eu não tô falando tanto sobre decoração afetiva. Isso aqui é muito afetivo pra mim. Ele fala do momento da minha história, ele fala da minha relação com meu marido. Nessa estante a gente tem, aliás, nessa estante total, nessas prateleiras, a gente tem muita coisa afetiva, né? Mas vou contar pra vocês o que é o principal aqui pra mim, que os livros também podem ter esse caráter afetivo e fazer parte da decoração. Olha como eu decorei aqui, né? Então são livros da minha história, esses aqui são da época da minha faculdade, da minha pós, livros sobre arte, que eu adoro. E aí eu faço essa composição, eu simplesmente não coloquei esses livros na prateleira. Eu mesclei com objetos. Eu faço essa brincadeira de alguns deitados, outros de pé, coloco uma planta no meio deles, justamente para eles ganharem mais vida e não serem simplesmente livros empoeirados na prateleira. Então,
Isto também é uma decoração afetiva, também fala da minha história. Aí eu tenho aquele óbvio que todo mundo pensa, aquela decoração afetiva, que é aquela herança, né? Então, nesse caso, veio do vô do Diego, que também já colecionava máquinas de escrever, essa máquina de escrever nem era dele, então já era da coleção dele e que veio pra gente como herança e que hoje, apesar de muitos criticarem, ela tá aqui no meu lavabo maravilhoso, que também tem muitas outras coisas de decoração afetiva. Tem meu desenho ali na parede, tenho até esse tecido, eu considero que é uma decoração afetiva, porque eu comprei quando eu estava grávida do Benício e deixei ele guardado durante todo esse tempo e só agora teve uma ideia de usá-lo. Então eu lembro muito dessa época também, mas a gente tá falando aqui sobre colocar para jogo alguma coisa antiga, né? Então aqui eu resolvi colocar no lavabo, mas ele poderia estar no meu rack, poderia estar num canto da sala, no quarto, sei lá. Esse aqui é um item controverso, eu sei que tem muita gente que torce o nariz, mas eu tenho um tapete de crochê, esse é comprado, Shopee, tá, gente? Não é herdado, não foi feito manualmente, não comprei numa feira das, né, santas, não. Só um tapete da Shopee, mas ele me resgata essas memórias afetivas, né? Como eu falei, eu passava a infância na casa da minha avó, né? As minhas férias. E aí a minha avó, como toda boa avó, tinha itens de crochê. E isso me traz essa memória, né? E é um tapete extremamente barato, né? De barbante, fácil de limpar, fácil de lavar, que não junta poeira. E que é uma decoração super assertiva e decorativa e afetiva, né? Ó, essa fiozarada é porque eu tava gravando aqui, tá? Mas eu vim trazer aqui essa imagem porque, de repente, decoração afetiva pra você em tapete pode ser sobre esse tipo de tapete, que pra mim também é um pouco, tá? Preciso dizer isso pra vocês. Tipo um tapete persa, um tapete belga. Ele lembra pra mim a minha mãe, que adorava essas coisas, ela achava que era chiquérrimo, e na época era muito caro, né? Hoje em dia você acha imitações muito baratas, no meu, no caso, é imitação. Muito baratas, né? Então, esse tipo de tapete com essa textura também pode ser afetivo pra você. É um pouco mais caro que o crochê, como a gente tava falando, mas de repente tem um significado muito maior pra você também. Voltando pra parede, aqui, bem onde eu gravo também as minhas cenas, vocês já devem ter visto de fundo isso várias vezes. Gente, vocês sabem o que é isso aqui? Isso não é quadrinho? Isso aqui é de uma caixinha de embalagem maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Que veio da China. Meu pai uma vez foi viajar pra China, trouxe umas caixinhas que vinha alguma coisa dentro, não sei o que era, e eu guardei isso aqui porque eu achei maravilhoso. Guardei durante anos. Quando eu mudei pra essa casa, eu falei, nossa, eu tenho um lugar perfeito. Olha isso, gente. Coisa mais maravilhosa. Aqui eu já mostrei um monte de vezes também. Gente, ó, desconsiderem a bagunça da minha cozinha, tá? Eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de tomar café da manhã, as crianças foram pra escola. Se eu não gravo agora, não gravo nunca mais, então essa cozinha não está arrumada, tá? Vida real aqui. E aí, isso aqui, olha, já mostrei um monte de vezes. Eu não sei se necessariamente é afetivo, talvez seja, porque assim, a gente mora numa fazenda, usamos muitos chapéus pra fazer coisas lá fora, o Diego principalmente, mas as crianças também, quando tá muito sol, a gente mora em Campinas, né? E aí, a gente simplesmente juntou nossos chapéus e colocou aqui na parede com um suporte que eu já ensinei a fazer, inclusive, que o Diego faz aqui pra toalha, pra tudo que a gente precisar pendurar, ele faz com um pedacinho de madeira, com tronco e tal. E, gente, é uma decoração que fala sobre a gente e, lógico que os chapéus tiveram um custo, mas esses chapéus a gente já tinha pago por eles, né? E agora eles viraram parte da decoração, viraram parte da nossa história também. Eu entrei aqui no quarto de hóspedes pra procurar mais decoração afetiva baixo custo pra vocês e lembrei disso aqui. Claro que cada um tem uma realidade, mas às vezes você pendurar num gancho, não precisa ser esse gancho, tem até o gancho ali na frente, me deu ideia de mostrar lá na frente pra vocês também, vou mostrar, peraí. Então, a gente colocou esse cabideiro aqui, e aqui é para os hóspedes pendurarem toalhas e coisas, né, e seus itens. No dia a dia eu deixo pendurado esse chale, mas esse chale é comprado. Deixei pendurada essa bolsinha, que essa bolsinha também é comprada, mas deixei pendurada também essa bolsa, que o Diego fez pra mim há muitos anos atrás. O Benny tinha acabado de nascer, a gente morava em São Paulo ainda. Ele costurou todo esse couro e eu deixo ela pendurada aqui como parte da decoração. Então, de novo, mais uma decoração que, na verdade, não necessariamente é uma decoração, mas é uma parte da minha história e que eu decido colocar pra olhar sempre. Ao invés dela ficar guardada para um momento especial ou guardada junto com as minhas outras bolsas, ela tá aqui
para quando eu passar a olhar e lembrar dessa história. E ainda nesse esquema ganchos, pendurar na parede, eu tenho aqui também no meu hall de entrada, olha, também tenho isso aqui, que é um... Qual é o nome disso aqui? Gente, sei lá, é de palmeira, de coqueiro, não sei. Quando a gente foi pro Pantanal, o guia usava para se abanar, para tirar os mosquitos dos pernilongos. E a gente pendurou aqui na área de entrada. Também nos custou R$0. E aí, por fim, eu quis falar sobre pinturas, como você também pode transformar as pinturas na sua decoração afetiva, né? Por que não? Criar a sua decoração afetiva. Então aqui eu criei para os meus filhos, eu criei com tinta, apenas tinta, eu criei um cenário, né, que abraça meus filhos todas as noites quando eles dormem no quarto, porque tem essa coisa espacial, que foi inclusive o pedido deles, o pedido do meu filho era que tivesse um teto preto. E aí, a partir disso, eu criei este tema. Ó, cama bagunçada, eu falei pra vocês que eu não tinha arrumado a cama. Mas criei este tema de espaço, né? Onde eles dormem todos os dias. Então, também é a minha decoração afetiva que eu estou criando. Tô fazendo esse input aqui na memória, na cabecinha deles. Bom, eu espero muito que eu tenha conseguido desmistificar isso na sua cabeça, de que decoração é coisa de gente rica, de decoração é uma coisa que é difícil de fazer. Eu mostrei, assim, com várias provas aqui da minha casa, que a decoração pode ser super econômica, de graça, muitas vezes, e pode te trazer aquilo que é o mais importante. Não só deixar um ambiente lindo, mas um ambiente acolhedor. E para isso, para você conseguir fazer isso, você só precisa adquirir um novo olhar para a decoração. Primeiro, eu acho que é quebrar essa objeção de que você não consegue, ou de que não é para você, ou de que você não tem dinheiro para isso. Então, esquece, eu acho que isso eu já falei várias vezes pra vocês, já desmistificou, acho que se você tá aqui nesse canal, você já sabe que não dá mais pra pensar assim, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. E a segunda coisa é a gente criar esse novo olhar. E pra gente criar esse novo olhar, a gente tem que olhar para dentro, entender o que a gente gosta. A gente tem que olhar para fora, entender quais são as referências, porque você não precisa criar nada do zero, você não precisa inventar a roda na hora de decorar, você pode sim se apropriar de muitas referências, as referências estão aí hoje na internet, né, 1000, e você precisa coordenar essas coisas. Então é isso que eu ensino inclusive no meu curso, como eu já te falei, aproveita, essa janela tá aberta por pouquíssimo tempo, dia 20 de dezembro eu já encerro, eu não sou de ficar fazendo ação de marketing, não sou marqueteira, tal, então quando eu falar que eu vou encerrar mesmo. Dia 21 de dezembro ninguém mais vai conseguir comprar. Então, se você quer vir aprender comigo, para toda a vida, eu não ensino um estilo. Eu vou ensinar você a decorar dentro do que você gosta para sempre. Mesmo que amanhã você comece a gostar de uma coisa diferente, que acontece muito também, né? A gente vai mudando ao longo do tempo. Mas o mais importante é você aprender a se respeitar e aprender a coordenar essas coisas. Então, se você quer aprender comigo, vou deixar aqui o link com esse desconto aqui embaixo na descrição desse vídeo e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um beijo!